Estamos no mês de setembro e é um mês dedicado a uma causa importantíssima, que é a de doação de órgãos. É um mês que é utilizado para que a conscientização da importância desse ato, que é um ato de amor, um gesto de amor, ele seja massificado na população. Você sabia que uma pessoa, um doador, pode salvar até ou no mínimo 8 vidas? Fica aqui com a gente que você vai saber um pouco mais sobre esse assunto. Como eu disse na abertura, a gente está no mês de setembro, que é um mês de uma causa muito importante, que é a de doação de órgãos. E vira e mexe a gente está vendo na mídia assuntos, né, burburinhos, até fake news relacionadas aos transplantes de órgãos. E para a gente esclarecer de uma vez por todas, tirar todas as dúvidas que muita gente eu sei que tem sobre o assunto, a gente convidou uma pessoa que é especialista, e realmente é especialista de formação no assunto. Benito Fernandes, você é o coordenador da Central de Transplantes de Sergipe. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A satisfação é nossa, André. É preciso realmente sensibilizarmos, né, todo o segmento da sociedade sobre a importância de doarmos órgãos. Quando nós precisamos ou quando alguém que nós amamos precisa, nós queremos que aquela pessoa continue viva. Então a gente tende a alertar a sociedade, né? A medicina está evoluindo dia a dia e cada vez mais os transplantes obtendo sucesso, mas o transplante ele ainda depende do doador, né? E por isso que a gente vai aí tentar, né, esclarecer a audiência sobre as questões que envolvem o processo de doação-transplante. Vamos começar de um beabá, de uma coisa bem básica. O que é o transplante de órgão e quais os órgãos que podem ser transplantados? Então, o transplante ele já é uma ideia antiga, né? A gente observa lá na Bíblia, em Ezequiel, quando se fala em trocar um coração de pedra. A gente sabe que à época a linguagem era de uma pessoa dura por uma pessoa mais amável, né? Mas aí já estava imbuída a questão da ideia da troca. Na Ilíada, quando fala da troca dos corpos dos deuses, né? E o homem veio ao longo do tempo tentando essa prática, até que na década de 60 os transplantes começaram a ter sucesso, né? E com o advento, né, da imunossupressão, da ciclosporina, os transplantes realmente começaram a salvar vidas, melhorar a qualidade de vida. E o que é o transplante, na verdade? É a troca de um órgão ou tecido doente, né, do receptor, por um órgão ou tecido sadio do doador. E aí você consegue amenizar, né, o sofrimento dessas pessoas que hoje aguardam por um transplante. E os órgãos que podem ser transplantados? Bom, a gente pode transplantar coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas, intestino. E os tecidos nós podemos transplantar córnea, né, que é essa pele, essa membrana transparente por onde a gente enxerga a cor dos olhos das pessoas. Nós podemos também transplantar pele, né, que salva os grandes queimados. Podemos transplantar ossos, tendões, vasos, né, cartilagem. E aí você aumenta significativamente o número de pessoas beneficiadas. Porque eu não sei se você lembra, mas quando o Gugu Liberato morreu nos Estados Unidos, que a família autorizou a doação, a mídia divulgou que foi, em média, 50 pessoas que foram beneficiadas com essa doação. É muita Isso gente. porque esse corpo foi otimizado, né? Então, se a gente tem uma estrutura que nos ajuda a otimizar o corpo, a gente consegue retirar mais órgãos e mais tecidos. E desde já, eu saliento que o corpo não fica deformado, porque isso é uma preocupação muito grande das pessoas em relação à deformidade. Então, não se tira a pele de braço, nem de rosto, né? E se tira o olho, mas a gente faz uma reconstituição que ninguém percebe, né, que foi retirado. E a gente precisa entender que a única certeza que nós temos na vida é que um dia nós partiremos, né? Sim. E com a nossa partida, a nossa família vai ficar muito triste. Mas a gente pode estar aí amenizando, né, e dando uma nova oportunidade de vida para essas pessoas que estão em lista de espera. E quem pode ser doador? Porque a gente fala de alegrar outras famílias, mas nem todo mundo tem as condições necessárias, ou não. Então, todo mundo pode ser doador, né? Nós temos dois tipos de doadores. O doador vivo,
que a lei subdivide, né, em doador vivo relacionado e não relacionado. Parente ou não parente, Porque, né? exatamente, até quarto grau é doador relacionado. Então, até primo, que é o parente de quarto grau, não precisa de autorização judicial. Basta ter a compatibilidade. Mas também não são todos os órgãos. Não, não. Aí, o doador vivo, ele só pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea, né, que só o doador vivo doa. E em alguns casos, né, quando a família está ali vendo que não tem um doador, parte do pulmão também pode ser doada do doador vivo. Entendi. E o doador vivo não relacionado é aquele que é um parente distante, né? E esse precisa de autorização judicial, do parecer do Comitê de Ética do Centro Transplantador, do parecer da Central de Transplantes, que é exatamente para inibir, coibir o tráfico de órgãos. No Brasil, essa prática ela é proibida. Na Constituição Federal, no artigo 199, já está lá, né, que é vedado, ou seja, é proibido o comércio de órgãos no Brasil. Há países, a exemplo da Índia, onde isso é possível, né? Mas a maioria dos países, graças a Deus, condena essa prática e considera crime e existem penalidades para isso. E o doador falecido, que também é subdividido, né, em cadáver com coração parado, que é aquele cadáver que a gente conhece, que vai para o velório. Então, aquele cadáver, por exemplo, que dá entrada no IML, ele não doa órgãos. Ele pode doar a córnea, que é o tecido, até 6 horas depois da parada cardiorrespiratória, se o cônjuge ou parentes até segundo grau autorizarem a doação, que é assim que a lei determina. E o doador de órgãos é aquele paciente neurocrítico, ou seja, aquele paciente que tem algum problema na cabeça, por exemplo, um trauma crânioencefálico grave, um derrame grave, né, que é um acidente vascular encefálico, que infelizmente, muitas vezes, você não tem como cuidar desse paciente para salvá-lo, né? Chega um limite que a gente sabe que evolui para a morte encefálica. E o que é a morte encefálica, né? Que muitas pessoas confundem morte encefálica com coma. Então, a morte encefálica, ela é a parada irreversível da função cerebral de todo o encéfalo, né? Então, você não tem mais sangue circulante dentro da cabeça e a gente sabe que é o sangue que leva oxigênio para as células. Quando as células não recebem esse oxigênio, elas morrem. E é onde a gente consome mais oxigênio? Na nossa cabeça, né? Então, é a nossa cabeça que é a parte mais nobre do nosso corpo, tanto é que é protegida, né? Então, forma uma caixa óssea, o crânio, para proteger toda a estrutura que está lá dentro. E se você toma uma pancada muito forte, né, na cabeça, forma o que a gente chama de edema, ou seja, inchaço. Esse encéfalo incha, só que o espaço ele é ali limitado. Então a pressão intracraniana ela aumenta. E se a pressão intracraniana ficar maior do que a pressão do sangue, grosseiramente falando, Sim. o sangue não entra dentro da cabeça e as células morrem. Até numa palestra na escola para adolescentes, uma criança de 12 anos virou para mim e disse assim: então, tio, abre a cabeça. Aí eu disse a ele: mas se a gente botar uma panela de pressão no fogo e tá lá a pressão, né, o pito lá com aquela fumacinha saindo, você pode abrir a panela? Aí ele fez assim: não. Eu digo: então, se a gente abrir a cabeça, vai acontecer muito parecido o que acontece com a panela de pressão. Todo o conteúdo vai sair. Então, por isso que a gente não pode operar esse paciente. O médico ele dá a medicação para tentar melhorar essa pressão intracraniana, mas muitas vezes a gente não tem êxito. E é essa condição de morte encefálica onde as pessoas doam. É comum, Benito, essa ocorrência no hospital, de 2 a 3% dos óbitos do hospital é por morte encefálica. 14% da UTI é óbito por morte encefálica. Na verdade, sempre nós morremos quando o encéfalo morre. Porque se eu fizer uma parada cardíaca e alguém me reanimar, começar a fazer massagem cardíaca, meu coração, que tem marca-passo próprio, ele pode voltar a bater, né? Mas no caso da morte encefálica, esse coração continua batendo porque esse paciente ele já está no ambiente hospitalar, então ele está entubado, a máquina está lá empurrando o ar, o oxigênio para dentro do pulmão e a gente consegue manter esses órgãos funcionando durante um tempo, que não é muito tempo. E
como o encéfalo é quem comanda todo o nosso corpo, então se eu estou falando, se eu estou pensando, se meu coração está batendo, se minha hipófise, né, que é uma glândula que nós temos na cabeça, está comandando a tireoide, comandando outras, então porque o encéfalo está funcionando. Se a gente perde essa estrutura, os órgãos ficam à deriva, né, ficam perdidos. E aí é necessário algumas drogas para a gente manter, né, essa pressão, esse paciente com pressão, porque, por exemplo, ele não tem mais essa capacidade de fazer vasoconstricção. Quando a gente está com frio, aí os dedos começam a ficar roxos, né, as unhas ficam roxas, porque faz vasoconstricção, ou seja, os vasos apertam para otimizar o sangue para os órgãos, né? E esse paciente ele não tem mais essa capacidade. Então ele faz ao contrário, ele faz vasodilatação, os vasos ficam mais abertos e a pressão cai. Quando a gente pega uma mangueira e bota na torneira e a água está fraca, a gente aperta a ponta da mangueira para a água esguichar longe. Então isso você está fazendo o quê? Você está aumentando a pressão de dentro da mangueira. E o corpo funciona também assim, né? Então, algumas drogas que são secretadas pelo próprio corpo, elas têm essa capacidade de diminuir o vaso ou aumentar o vaso. Esse paciente ele não tem mais essa capacidade. Então, é preciso que se introduza. E aí a gente não sabe o basal daquela pessoa, né? Às vezes cai de mais, às vezes cai de menos. E aí isso tem uma repercussão no funcionamento dos órgãos. Né? Então, quanto mais tempo o paciente fica nessa condição, pior é a qualidade desses órgãos. Por isso que a gente precisa otimizar, adiantar, acelerar esse diagnóstico para a gente poder conversar com a família e saber se a família autoriza ou não essa doação. Eu vou voltar 2 passos, porque eu fui mal educada, confesso. A gente já entrou logo no assunto e eu não permiti que Benito se apresentasse. Benito, por favor, se apresente, dando 2 passos para trás. Se apresente, depois a gente pega de novo o rumo da prosa. Pronto, então. Meu nome é Benito Oliveira Fernandes, sou natural de Salvador, mas já sou cidadão sergipano, né? E na semana passada eu estava na Assembleia recebendo meu título de cidadão sergipano. Há 2 anos eu recebi meu título de cidadão aracajuano, o que muito me orgulha, né? É minha formação acadêmica. Eu sou formado, graduado em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia. Sou graduado em Direito pela UNIT, Universidade de Tiradentes. Sou especialista em sugestão e auditoria pela Uninter. E sou especialista em captação, doação e transplante de órgãos pelo Instituto Israelita Albert Einstein. E você já está nesse cargo há quantos? Há 22 anos. Quantos 22 anos e 3 meses. Agora vamos retomar, minha gente. Oh. Benito, você falou uma coisa, no Brasil é proibido comercialização de órgãos. Mas teve algum caso? A polícia já pegou aqui em Sergipe? Como é que aconteceu? Como Graças é a que lida? Deus, aqui em Sergipe, a gente nunca teve essa prática, né? Então, mas assim, a Polícia Federal, ela investiga, né? Todas as centrais estaduais de transplante no país inteiro, elas são auditadas. Então, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, eles vão fiscalizar, né? Então, tudo que a gente tira de um corpo, a gente tem de ter um destino final. Então, se o órgão foi transplantado, a gente tem de acostar o prontuário do receptor. Se, infelizmente, aquele órgão não foi transplantado, a gente tem de ter o laudo do anátomo patológico para que fique documentado o destino final daquele órgão. Quem autorizou a doação, né? Quem fez o diagnóstico, de que forma que o diagnóstico foi feito, né? O Brasil, graças a Deus, ele adotou critérios mais rigorosos em relação ao diagnóstico. Então, hoje, de acordo com a resolução 2173 do Conselho Federal de Medicina, é preciso 2 médicos especificamente capacitados, e para esses médicos terem essa capacidade, eles precisam fazer um curso, e para fazer esse curso ele tem de ter 1 ano, no mínimo, de cuidados em pacientes em coma. Então, a gente vê que é uma coisa séria. Além dessas 2 avaliações clínicas, é preciso um exame complementar. Então, um exame de imagem, que é um eletroencefalograma, onde você vai ver que aquele encéfalo não tem atividade elétrica, ou um Doppler transcraniano, onde você vai ver também que o encéfalo não tem fluxo sanguíneo, ou até uma angiografia ou arteriografia cerebral, onde também você vai ver que não tem fluxo sanguíneo.
né? E só a partir daí é que a pessoa ela é declarada morta. Por isso que muitas vezes, quando o profissional vai conversar com a família, porque a lei diz que quando o médico suspeita que o paciente está em morte cefálica, ele tem de informar a família que vai investigar, né? A família já tem de ir se preparando, infelizmente, para aquela situação delicada, aquela situação crítica que ninguém quer, né? Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver, né? Mas a gente precisa viver com qualidade, né? E a gente precisa entender, que é uma coisa que nós ocidentais não trabalhamos, a questão da morte, Uhum. né? A morte é um momento delicado, é um momento triste, mas a morte faz parte da vida, né? Seja qual for a religião, a gente sempre acredita que nós iremos para algum lugar. É. Ou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno, mas para algum lugar você vai. Se você vai para algum lugar, você tem um espírito, né? E esse corpo que nós utilizamos, ele vai perecer, ele vai se decompor, né? Então, a doação de órgãos, ela vem exatamente dar essa ressignificação a esse momento triste, num ato de amor, num ato de solidariedade. Nós recebemos muitas ligações de famílias doadoras, até agradecendo por ter tido a oportunidade de ter doado e saber que existe um pedacinho do seu ente querido vivo em alguém. E mais que isso, que você pôde ajudar a salvar outras pessoas através dele, né? Que Uhum. partiu. Ô Benito, você falou sobre médicos muito especialistas e muito especializados para dar esse laudo e para declarar essa morte. Isso. A gente tem essa especialidade em quantidade aqui no estado ou não? Graças a Deus, a Central de Transplantes, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, nós realizamos em cada semestre um curso. Então, todo ano nós temos 2 cursos e a gente vê aí um interesse muito grande do profissional médico em estar realizando esse diagnóstico. Porque o que, que a gente sabe? Primeiro, que o doador vai salvar outras vidas. Segundo, se aquele paciente não tiver condições de doar, ele vai desocupar aquele leito, que muitas vezes a gente sabe que há muitas pessoas aguardando vaga, né, na unidade de terapia intensiva, e você vai dar oportunidade para eles também terem essa oportunidade de ser tratado adequadamente. Então, aqui em Sergipe, nós temos, sim, um quantitativo significativo de médicos capacitados. E aí eu aproveito para agradecer a cada um deles, porque hoje Sergipe, o menor estado da federação, ele é campeão, está acima da média do Brasil em relação à notificação de potencial doador. Isso muito nos orgulha, e nos orgulha por quê? Porque a gente tem a participação do profissional de saúde. Sem eles, nós não teríamos isso. Mas também nós temos um grave problema, que é a efetivação desses doadores. Então, a gente ainda tem uma negativa familiar muito alta, né? Para você ter uma ideia, há 4 anos nós tínhamos uma negativa de 80%. Então, de cada 10 diagnósticos, só 2 doavam. Hoje, de cada 10 diagnósticos, 4 doam. Só Então, dobrou um a pouquinho, gente, né? a gente ainda tem uma negativa de 60%, né? Mas quando a gente vai comparar com o estado do Sul, do Sudeste, por exemplo, Santa Catarina e o Paraná, que são os estados com menor índice de recusa familiar, gira em torno de 20%, né? Então, de cada 10, 8 autorizam e 2 não autorizam. Isso não significa que o santa catarinense, que o paranaense é melhor do que o sergipano, né? Não é nada disso. A questão é o acesso à informação, né? Então, se você trabalha isso com a comunidade, se você trabalha isso com a sociedade, as pessoas conhecendo o processo, elas ficam mais tranquilas, né? Elas evitam até aquelas piadinhas de mau gosto que muitas vezes a gente vê até nas novelas, né? De vender um órgão. Vou vender um rim porque estou com dificuldade financeira. E aí a gente fala mais uma vez que isso é crime, né? E que isso atrapalha o nosso trabalho, porque é um trabalho sério, né? Que a gente assim tem muita honra e muito agradecimento em estar atuando nesse setor, porque apesar de você estar no momento difícil daquela família doadora, você tem um momento de nova esperança, de nova oportunidade de vida para aquelas pessoas que aguardam transplante, né? Então, hoje aqui no estado, nós temos aproximadamente 1.600 pessoas que fazem alguma modalidade de diálise, seja diálise peritoneal, seja hemodiálise. São tratamentos que ajudam a manter esses pacientes vivos.
A hemodiálise, principalmente, que você tem um quantitativo de pessoas maior, mas esse paciente ele precisa ser conectado a uma máquina 3 vezes por semana, durante 4 horas. Imagine você estar sentada numa cadeira durante 4 horas, seu sangue saindo por um tubinho, passando na máquina, voltando de novo, uma agulha calibrosa, né? E mais que isso, você sai dali com o corpo todo quebrado, né? Que realmente é difícil e você não pode beber água, né? Então é um copinho de 50 ml que você pode beber. Não é todo o alimento que você pode comer, a maioria das frutas precisam ser cozidas para a pessoa ingerir. Você não pode, por exemplo, a gente ficou assim muito sensibilizado com o caso de um adolescente. A família toda viajou para um casamento de um parente, mas ele não conseguiu a vaga da hemodiálise em outro estado. Então todo mundo foi e ele ficou, né? Porque ele precisava fazer o tratamento dele na máquina. E se ele tivesse transplantado, ele estava livre da máquina, né? Então, quando a gente vê um paciente renal transplantado, o aspecto dele é outro. É um aspecto de uma pessoa saudável, né? E a única diferença é que ele vai precisar tomar a imunossupressão dele. Mas eu sou hipertenso, eu tomo meu remédio da pressão todo dia. Exato. E ele vai tomar o comprimido dele também para evitar a rejeição, né? Então, o transplante tem esse condão, né? De salvar vidas, de melhorar a qualidade de vida. Dá uma nova oportunidade para essas pessoas que a maioria não conhece, né? Hoje no Brasil, mais de 79 mil pessoas aguardam por um transplante. Quantos aqui Então, no estado? aqui no estado a gente tem mais ou menos 750, 800 pacientes para rim, 450 pacientes para fígado, 300 pacientes para córnea. Então é um número Quase também, 1.500 pessoas na fila. é um número significativo, né? Sem falar dos outros transplantes, que é pulmão. Então nós temos sergipanos que são transplantados de pulmão, nós temos pacientes que são transplantados de coração, né? Que infelizmente a gente não está fazendo aqui e o paciente precisa ir para outro estado. Recentemente a gente teve uma vitória quando o governo do estado anunciou que aqui em Sergipe a gente vai voltar a fazer transplantes de rim e de coração. De rim e de Rim fígado. de fígado, perdão. Coração a gente já faz. Já fez, Já não fez, faz não mais. faz mais. Por quê? E- Olha, eu começo uma pergunta e eu Mas mesmo já bom, emendo por outra. não tem problema, não tem problema. Vamos Vamos igual, por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos começar primeiro pela Pois é. vitória Então, desse anúncio. O que que isso então, representa? Porque, Sergi- desculpa, eu lembro que eu acompanhei esse anúncio e aí na sua fala você falou que ano passado a gente mandou mais de 60, se eu não me engano, rins Isso. para outros estados e esse Isso. ano já está na média na casa dos 30 mil. Não, Isso ou 30 menos? transplantes, 30 30 rins. 30 rins só? Isso. Tá. 30 rins. Então eu Não, foram 37 doadores, né? No ano passado foram 57 doadores, em torno de 60 rins captados. Certo. Porque, assim, se você for captar todos os rins, eu tive 57, a gente teria 114 rins, porque cada doador tem um rim. Mas quando eu falei no início, né, aquela demora no diagnóstico, aí o paciente pega uma infecção e isso inviabiliza. Muitas vezes a gente tem um doador, mas o rim já está perdido, aí você capta o fígado. O coração tem uma limitação, é até 50 anos. E se o paciente assim tem muitas paradas cardíacas, já não é um doador de coração, mesmo ele sendo jovem. Então, nem todo doador você capta todos os órgãos, certo? Mas assim, Sergipe é o menor estado da federação, eu já disse, vou repetir, mas a gente tem muito orgulho de ter sido o primeiro estado do Norte e Nordeste a realizar um transplante cardíaco com a equipe de Dr. Teles lá no Hospital Cirurgia, na década de na década de 80. Fizemos também transplante de rim, né, com doador vivo, no hospital privado aqui na cidade, que realizava transplantes de rim. Era autorizado, porque assim, todo o procedimento de transplante é preciso que o Ministério da Saúde autorize. E ele autoriza por um tempo, né? Então, hoje, o Hospital Cirurgia, ele está autorizado durante 4 anos a realizar o procedimento. Quando tiver para vencer, a gente tem de mandar o documento para o Ministério renovar essa portaria por mais tempo, né? Tanto do hospital quanto da equipe médica transplantadora. E aí, Sergipe também começou a fazer, coincidentemente, quando nós começamos na Central de Transplantes, em 2002, 2003, começamos a fazer transplante de rim com doador falecido.
né? E aí, em 2007, eu não sei se você lembra, mas aquele ator da Rede Globo, Norton Nascimento, ele foi fazer uma cirurgia de revascularização e ele teve uma complicação, né? Ficou em assistência circulatória, numa situação bastante crítica, precisando de um transplante cardíaco, né? E aí houve uma mobilização na Rede Globo, né? Massificou bem a informação. Foi um ano que nós tivemos mais doadores, né? E aí Sergipe conseguiu fazer 17 transplantes de rim com doador falecido, né? A gente pensou assim, não, agora a gente vai despontar, né? Mas aí nós tivemos um problema, né? O hospital ele não tinha um traquejo com faturamento SUS, né? E o faturamento SUS ele é um pouco diferenciado de outros convênios, né? Os outros convênios, às vezes, ele pode até glosar alguma coisa, mas ele paga pelo que você utiliza. O SUS ele paga um pacote. Então, se você usar todo aquele pacote, ótimo. Se você usar um pouco menos, você vai ter um pouquinho mais de lucro. Mas se você usar mais do que o pacote, você vai ter prejuízo, né? Então, isso não foi atrativo para esse hospital e ele terminou parando de fazer transplante em 2012. Em 2012, nós paramos aqui em Sergipe de fazer transplante renal com doador falecido e doador vivo também. E aí começamos desesperadamente, né, buscar outros hospitais que pudessem realizar o procedimento. Só que houve uma repercussão negativa, né, para os hospitais privados em relação à questão do transplante. E aí nós não conseguimos nenhum hospital que se interessasse em realizar o procedimento, né? Começamos as tratativas desde sempre com o hospital universitário, né? O hospital universitário hoje ele é autorizado a fazer transplante de córnea e transplante renal. Só que o transplante renal com doador vivo é uma cirurgia eletiva. Você marca o dia, marca a hora e você pode se organizar previamente, né? Então você não precisa de sobreaviso. E o hospital universitário, ele não faz transplante com doador falecido exatamente porque é uma cirurgia de urgência. Tem de estar tudo sempre a postos, tudo sempre à mão. Que foi uma das negociações que nós tivemos com a interventora do Hospital Cirurgia, Márcia Guimarães, e Dr. Hilton, sempre a gente falando da questão do transplante com doador falecido. E ela se propôs a fazer exatamente o transplante renal com doador falecido. Por isso a nossa alegria quando o governador assinou o contrato com o Hospital Cirurgia, incluindo, né, também o transplante renal e agora o transplante de fígado, que nunca fizemos, vamos começar a fazer agora. E por incrível que pareça, o fígado é um órgão que mais mata em lista de espera. A gente sempre acha que é o coração, né? A gente tem assim todo um simbolismo com o coração por conta do amor, né? Do De romantismo, 12 né? de junho aí tem chocolate de coração, arranjo de flor de coração, né? E o coração é só um músculo, né? Todo sentimento está na cabeça. Tanto é que quando a gente faz um transplante de coração, a pessoa continua, o receptor continua sendo ele com os sentimentos dele, né? O coração do doador não trouxe nenhum sentimento para ele, trouxe gratidão, que ele vai ter, obviamente. Mas nenhum sentimento do doador é transmitido para um receptor por um transplante de órgão, né? Porque o que determina quem eu sou está tudo aqui dentro da minha cabeça. Então, Né? outro mito que o povo inventou. É outro mito, né? Que a gente vai falar já já dos mitos É e outro verdades. mito, que a pessoa acredita que o coração tem esse simbolismo e a gente acha que o coração é o que mata mais, né? O coração é muito importante para que a gente continue vivo, mas o fígado é um órgão que não tem substituto, né? Então, o rim você tem hemodiálise, coração você tem técnicas que diminuem o tamanho do coração e melhoram a força cardíaca. Você tem medicações também que melhoram a força cardíaca. Mas o rim, o fígado, ele é um órgão que ele tem algumas outras funções, inclusive funções metabólicas, né? E que aí, se você não tem esse órgão funcionando adequadamente, ou então se você tem uma falência, que muitas vezes esse ano a gente já teve 5 pacientes com falência hepática, né? A gente conseguiu 3 transplantes e 2 infelizmente faleceram, porque não tiveram essa oportunidade do transplante. E aí eu abro um parêntese e faço um alerta, né? As pessoas têm essa mania de auto-se-medicar, né? E isso é extremamente perigoso. A maioria dos pacientes renais crônicos que estão
fazendo hemodiálise, são pacientes vítimas de hipertensão arterial, né? Não sabia que era hipertenso, não tomava medicação, fazia uso de muito sal. São pacientes vítimas de diabetes, né? E são pacientes vítimas da automedicação, principalmente de anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatório é uma medicação que causa sérios danos nos rins, né? E por que eu comecei a falar da medicação com rim e do fígado? Porque o fígado também ele é agredido com a medicação, né? E a gente às vezes acha que só a medicação alopática, ou seja, só aquela medicação da farmácia é que dá prejuízo. Um chazinho não faz mal a ninguém. Faz, né? Então, se você consumir chá demais, então chá em excesso, chá feito de forma inadequada, né? Eu me lembro quando minha mãe fazia chá, ela botava folha na panela, botava água e deixava lá ferver para a água ficar bem, né? Bem colorida, Bem né? escura, e aí ela dizia, não, chá tá bom. Mas não é assim. Você tem de ferver a água, quando a água ferver, você desliga, bota a folha dentro e aí você tampa a panela e deixa lá uns 5 minutinhos. Mas a água vai ficar quase branca, mas as substâncias, né, da planta que vão lhe ajudar, elas vão ser liberadas naquela água. Não precisa a água ficar verde, né? E isso algumas pessoas utilizam, né, de forma inadequada. Nós tivemos uma jovem, se eu não me engano, 16 anos. Ela tomou muito paracetamol. Né? Paracetamol é uma medicação que você chega na farmácia e compra, né, livremente. Às vezes não precisa nem pedir ao balconista. Está ali na prateleira. E é uma medicação que é extremamente hepatotóxica. Né? Causa mal ao fígado. E aí essa paciente, ela usou o paracetamol de forma exacerbada e precisou de um transplante de fígado e infelizmente não conseguiu. Né? Faleceu. Então, esse alerta em relação a esse cuidado, né? A gente precisa ter hábito de vida saudável, né? Que a gente não tem. Cuidar da nossa saúde. E que não é só fazer... Desculpa te interromper, não, mas quando problema. A gente fala em hábito de vida saudável, a gente acha que é só a prática de esporte e uma alimentação. Mas essa que você falou... Essa automedicação, tanto alopática quanto homeopática. Exatamente. É imprescindível que a gente tenha esse cuidado, né? A prática de atividade física é importante, o cuidado com a alimentação. Então, às vezes, eu adoro hambúrguer, adoro pizza, adoro pastel, mas a gente não pode comer todo dia, né? Assim, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Está diminuindo. Né? Mas não dá para ser diariamente, né? Sim. Então, porque isso vai ter uma repercussão muito ruim no nosso organismo. Como é que é a rede, por exemplo, a central de transplantes? Eu acho que ela ainda continua dentro do Hospital João Alves? Não, ou não? Ela hoje a gente está lá no Centro de Regulação, no Complexo Regulatório do Estado, que fica lá no centro, no Palácio Cerejinho. Certo. E como é que é feita essa regulação com toda a unidade hospitalar do Estado? Explica um pouco para a gente como é a dinâmica do dia a dia da central. O Brasil ele tem uma dimensão continental, né? Sim. E para organizar, né, padronizar todas as ações, o Ministério da Saúde ele criou o Sistema Nacional de Transplantes. Né? Então, existe a coordenação geral do Sistema Nacional de Transplantes lá em Brasília. Existe uma Central Nacional de Transplante que também fica em Brasília. Essa central ela serve para redistribuir órgãos que não são utilizados no Estado. Existe a Central Estadual de Transplante, da qual eu estou na coordenação, que eu já disse que fica lá no Complexo Regulatório. Existe a Organização de Procura de Órgãos, que é um modelo americano que o Brasil adotou. Né? Essa organização ela é composta por profissionais de saúde e ela é responsável por uma área distrita. Então, a cada 3 milhões de habitantes, você pode ter uma OPO. Como o Sergipe, nós só temos aproximadamente 2 milhões e 300 mil habitantes, nós temos uma OPO que é responsável por todos os hospitais do estado. Então, essa OPA ela faz busca. E temos nos hospitais a Comissão Intra-Hospitalar para a Doação de Órgãos e Tecidos, que são as CIDOTs, né? Que aí é o modelo espanhol. A Espanha é um país que tem o maior número de doadores no mundo. Né? Por que isso? Há uma conscientização, uma educação, né, das pessoas voltadas para isso. Um entendimento de que o corpo vai perecer, um entendimento de que qualquer dia alguém daquela família também pode precisar.
Então, por conta disso, a Espanha conseguiu, né, ser o país com o maior número de doadores. E o Brasil, não ia ficar atrás, né, é o país assim, com o maior sistema público de transplante do mundo, porque nós temos aí o SUS, né? E eu queria também fazer um parêntese, porque a gente vê aí muita gente boa, inteligente, dizer, eu não uso o SUS porque eu tenho um plano de saúde. Isso não é verdade. Você não usa um dos serviços do SUS, que é o sistema hospitalar. Mas o SUS ele é muito mais que o hospital, né? O SUS está na feira, então a vigilância sanitária está lá, né? A vigilância sanitária é do SUS. O SUS está na farmácia, porque a Anvisa que liberou a medicação. Você está aí toda bonita de batom, né? O batom que liberou para comércio foi a Anvisa. Porque se não tiver o desodorante que a gente usa, o perfume que a gente usa, a água que cai na torneira, quem é que avalia a qualidade daquela água? Né? É o Laboratório Central, é o LACEN, que é um órgão do SUS. Então, o SUS está em tudo na nossa vida. E a gente precisa aprender a valorizar isso. Tanto é que 92% dos transplantes realizados no Brasil são transplantes financiados pelo Sistema Único de Saúde. É o SUS quem paga o diagnóstico de hemólise cefálica, seja em qualquer hospital que tiver. O paciente está no hospital privado particular, né? Não está nem por convênio, ele está particular. Mas na hora do exame diagnóstico de hemólise cefálica, quem paga é o Sistema Único de Saúde. Né? A família não precisa pagar. A entrevista familiar, quem paga é o SUS. A extração dos órgãos, a cirurgia de captação de órgãos, quem paga é o SUS. O Entrega transporte, a logística do logística, inclusive transporte. aérea, né? Pois, inclusive transporte aéreo. E aí ele entrega à equipe transplantadora, que ela vai poder ou transplantar pelo SUS, ou transplantar por convênio, ou por transplante particular, que é muito difícil, né? Porque é um procedimento de alta complexidade, é um procedimento caro. E aí a gente precisa aprender a valorizar, né? Isso que a gente tem no Brasil. A gente tem um hábito muito ruim de só olhar os pontos negativos. O hospital está superlotado, porque é porta aberta. Atende todo mundo. Todo mundo que chegar ali é atendido. Então eu sempre digo assim, se eu tiver um acidente grave e for assim, trauma crânioencefálico, me leve para o USE. Porque lá tem neurologista lá de plantão. Tem neurocirurgião de plantão. Se eu for para um hospital privado, ele está de sobreaviso. Eu vou ficar lá esperando ele chegar trauma crânioencefálico, acidente vascular encefálico, são condições que precisam ter uma intervenção imediata. Então, o tempo é muito importante nas sequelas que aquele paciente possa vir ter. Então, o único hospital que nós temos aqui no estado, que tem essas especialidades lá no hospital, é o Hospital de Urgência de Sergipe, né? Então, a gente precisa valorizar o SUS também nisso aí. Quando a gente fala de transplante, quando a gente fala de atendimento, que a gente fala de, como é que eu vou dizer, sensibilizar as famílias, estaria também por trás de algumas famílias vieses ideológicos, vieses religiosos? Como é que isso se mistura, como é que isso atrapalha? Então, a própria lei, como eu já disse, ela estabelece lá que o médico, quando suspeita que o paciente está hemocefálica, ele tem de informar a família que vai investigar. Isso não é para pedir autorização da família, mas é já para a família ir sentindo e percebendo a gravidade da situação do seu ente querido. Quando o médico finaliza todos os exames, ele informa para a família que, infelizmente, o diagnóstico foi confirmado. Né? E aí vem a equipe da OPO, junto com a equipe da CIDOT, entrevistar essa família, oferecer a essa família a oportunidade da doação. A gente conversa, né? E esclarece a eles as condições que aquele paciente se encontra. Então, muitas vezes a família não quer que doe, já teve caso até de família querer transferir para outro hospital, né? E isso é a não aceitação da morte, né? De uma certa forma a gente entende, a família ela precisa ser acolhida, né? Precisa ter ali um psicólogo para conversar melhor com essa família, para esclarecer melhor, para fazer eles entenderem o que está acontecendo. No Brasil não tem nenhuma religião
que proíba a doação de órgãos. Inclusive, o Testemunho de Jeová, ele é doador de órgãos. Ele é contra a transfusão de sangue. São coisas totalmente diferentes, né? Mas eles são doadores e podem, inclusive, ser transplantados, né? Só que é uma condição um pouco mais difícil, porque na maioria das vezes há necessidade de rim não, mas de fígado há necessidade de transfusão de sangue, né? E eles não são favoráveis à transfusão de sangue. Mas hoje, graças a Deus, já existe uma medicação que estimula, né, a produção de células sanguíneas e muitas vezes o paciente ele não precisa ser transfundido. Mas não tem nenhuma religião que proíba a doação de órgãos. A família também tem uma preocupação muito grande com a aparência, né? Ah, eu não vou doar porque vai ficar deformado. Não fica deformado. A lei proíbe que o corpo fique deformado por conta da retirada de órgãos. E aí a gente vai esclarecendo esses pontos à família e muitas vezes a família diz, eu não vou doar porque ele nunca disse se era doador, né? E como a lei brasileira ela estabelece que quem autoriza a doação é o cônjuge ou parentes até segundo grau. E quem são os parentes de primeiro grau que eu tenho? Só meus pais e meus filhos. São meus únicos parentes de primeiro grau. E parente de segundo grau, eu tenho os meus avós, né, que são meus parentes de segundo grau, os meus irmãos são meus parentes de segundo grau e os meus netos. Pronto, só esses podem autorizar. Ah, mas e o tio? O tio é parente de terceiro grau, não pode autorizar. O primo é parente de quarto grau, não pode autorizar. E a lei coloca o cônjuge em primeiro plano, né? Então, tem de ser obedecida a linha sucessória. O cônjuge, parente de primeiro grau e depois parente de segundo grau. Teve uma época que quem queria ser doador tinha que deixar registrado na carteira de identidade que era doador de órgãos e tecidos. E depois isso foi retirado. O que foi que aconteceu? Então, como eu disse, os transplantes começaram na década de 60 e desde então as equipes conversavam com a família, né? Quando chegou em 97, a Lei 9434, ela nos colocou como doadores presumidos, porque alguns países já utilizam dessa forma, né? Então, por exemplo, em Portugal, se você não é doador, você tem de ir lá se cadastrar como não doador. Quando a pessoa morre, eles vão lá verificar no registro. Se o nome está lá, não é doador. Se não tiver lá, a pessoa é doadora. Aqui no Brasil, a Lei 9434 disse que a gente iria, em vida, né, colocar no documento de identidade se éramos ou não doadores de órgãos. Além da identidade, você poderia botar na Carteira Nacional de Habilitação, você poderia botar na carteira do conselho de classe, né? E aí ele dizia, finalizava assim, valendo o último documento. Então, quando a pessoa chegava lá, a gente olhava na identidade, doador, mas será que é o último documento? A gente não sabia, né? E aí a gente ia conversar com a família para saber se a família tinha algum documento posterior àquele, se a família, o profissional também ficava receoso, né? Então sempre perguntava à família. Isso não deu certo, né? E em 2001, a Lei 10.211, ela revogou essa parte da lei e aí ela passou a dizer que para doar órgãos há necessidade de autorização do cônjuge ou parentes até segundo grau. Hoje, a carteira de identidade nova, né, ela traz lá um espaçozinho que você pode colocar se é doador ou não doador. Mas não tem valor legal. Ele tem um valor simbólico, porque aí a gente já vai sinalizando para a família. Benito botou aqui que era doador, né? Vocês vão cumprir esse desejo dele. E é tão importante isso, quando a gente vai conversar com a família já diz logo, não, ele é doador. Ele sempre falou que era doador, né? Então, é também uma coisa que facilita para a família, que é um momento difícil, e a família não quer ficar com essa responsabilidade, né? De doar sem saber se aquela pessoa queria ser doadora. Por isso que a gente sempre fala, avise a sua família, converse com sua família. Até porque se a gente precisar, a gente vai querer que alguém doe pra gente. Sim. Então, por que não tá doando também? Ô Benito, quando a gente falou sobre a questão de retomar as cirurgias aqui, é um ganho, mas é um ganho que ele tem várias camadas. Por exemplo,
Me corrija se eu estiver errada, tá? Você falou que a gente captou ano passado, antes desse marco, ano passado, esse ano, mais de 100 rins. E esses rins não ficaram, 60. não Tá ficaram em aqui. Não, juntando os dois. Sim, juntando outros É, órgãos foram é, mais de 100. é, mas não ficaram aqui, foram Hum, para outros estados, isso. né? Além disso, existe todo, quando não é no estado, entra para a fila nacional, né? Isso para a A lista fila ela é nacional. única. A fila ela é única. Só tem uma lista, né, melhor dizendo. Ali, Só existe uma lista para a cada lista. órgão. Então, existe uma lista para coração, existe uma lista para rim, para fígado. Mas o que acontece é, quanto mais tempo o órgão fica fora do corpo, pior é a qualidade dele. Então, coração e pulmão só podem ficar 4 horas. Por isso que quando a família autoriza, a gente não pode levar logo para o centro cirúrgico para tirar. Primeiro a gente vai fazer uma triagem sorológica, então a gente vai saber se aquela pessoa tinha alguma doença infecto-contagiosa. Depois a gente vai avaliar órgão a órgão, né? Vai fazer avaliação cardíaca, avaliação renal, avaliação hepática, para saber se esses órgãos estão funcionando adequadamente, se podem ser transplantados. Em sendo, a gente oferta, coloca no sistema, que é uma coisa importante a gente dizer. Benito, como é que você tem certeza que não tem falcatrua? Que você não beneficia seus amigos, seus parentes? Porque quem cadastra o paciente, o receptor, é a equipe médica. Existe um programa, um software do Ministério da Saúde e a equipe médica faz o cadastro do receptor. E a central de transplantes faz o cadastro nesse sistema do doador. Então a gente bota lá as características: o peso, a altura, o grupo sanguíneo, a tipagem HLA, né? A gente vai colocando as características daquele doador naquele sistema. E quando a gente clica em distribuir os órgãos, aí ele vai em busca dos receptores que tenha semelhança, ou seja, que tenha compatibilidade com aquele doador. Uhum. Então não tem como eu saber, eu não sei, quem está precisando, por exemplo, o Fausto Silva, né, que as pessoas falam muito. Sim. Fausto Silva foi beneficiado porque tem dinheiro. E essa ideia de que o transplante ele vai beneficiar rico é errônea. Porque a maioria dos transplantes são pessoas hipossuficientes que fazem. Né? Então, quando o Fausto Silva precisou de um transplante, ele estava numa situação que a gente chama de urgência ou prioridade. Né? Então, se um paciente ele precisa de um transplante cardíaco, mas ele está compensado, ele está em casa, obviamente com as limitações dele, então é um paciente que não pode andar rápido, é um paciente que não pode comer rápido, né? Então ele tem toda aquela limitação, é um paciente que tem de usar medicações várias vezes durante o dia para ele manter pressão, para ele manter o coração batendo bem, mas ele está em casa compensado. E um paciente que está internado usando uma droga vasoativa para poder manter esse coração batendo. Quem pode esperar mais? Quem está em casa ou quem está internado usando uma droga para poder o coração bater? Obviamente que quem está em casa. Então, por isso que o sistema, ele pontua e aí esses pacientes priorizados passam na frente. Não só para coração, como para fígado, como para rim, como para córnea, né? Então, muitas vezes, a gente teve um caso emblemático aqui. Uma senhora, ela estava limpando o peixe, né? Quando ela passou a faca para tirar a escama do peixe, a escama bateu no olho dela e aí fez uma feridinha que a gente chama de úlcera, né? Ela procurou o médico, não aguentava abrir o olho, né? Procurou o oftalmologista passou, começou a tratar, passou colírio e tal. Infelizmente, essa úlcera não respondeu ao tratamento. E aí, essa úlcera ou essa feridinha, ela vai aprofundando a córnea. Né? E se ela perfura a córnea, o olho, quando a gente toca o dedo no olho, a gente vê assim uma pressãozinha, né? É uma bolinha que é um pouquinho dura, né? Porque ela tem uma pressão ali dentro. Então, se esse olho perfurar, todo o conteúdo dele vai sair. E a gente não tem transplante de olho. A gente transplanta a córnea, a gente transplanta a esclera, que é essa parte branca que a gente tem no olho, mas a gente não transplanta o olho. Então, se esse paciente ele tem um risco de perfuração iminente do olho, ele tem de ser passado na frente. Então, o sistema pontua. Agora, tudo isso é auditado, como eu disse no início. O botão corneano retira, vai para o anátomo, vai confirmar o diagnóstico. Então, é tudo de forma séria, né? E aí, pegando de novo o gancho da pergunta, não é só essa questão, mas tem também a questão
da família que acompanha. Então, voltar a fazer os transplantes aqui, por exemplo, para uma família que é do interior, que é de um povoado, que muitas vezes nunca foi para fora daquele lugar, que não André, tem você não sabe condição. como isso me angustiava. Isso me angustiava de uma forma que hoje a gente tem de fazer um trabalho com os pacientes que fazem hemodiálise para mostrar a eles que eles são sim candidatos a transplante, que ele pode sim ser transplantado, porque o que acontecia quando a gente não estava fazendo o transplante aqui no estado? A pessoa ia para um setor da Secretaria de Estado da Saúde que chama TFD, que é o tratamento fora do domicílio. O TFD cadastrava essa pessoa, arcava com a passagem aérea dele, do acompanhante, e dava uma ajuda de custo, que hoje está em R$ 100. R$ 100 por dia. R$ 100 para você passar o dia em São Paulo, para você pagar transporte, para você pagar alimentação, para você pagar hospedagem, não dá. Então, quem vai fazer transplante fora é quem tem melhor condição. Ou quem não tem condição, mas tem amigos que ajudam. Né? Mas você falou uma coisa interessante, que é aquele paciente do povoado. Aquele paciente do povoado que não sabe se locomover em Aracaju, né? Que é uma capital que tem menos de 700 mil habitantes. Você está, não tem nem como comparar com as grandes metrópoles. Né? Então, São Paulo, Salvador, Recife, são locais de difícil acesso assim para as pessoas se locomoverem, saber para onde vai chegar, Se orientar saber mesmo, chegar né? até o hospital, se orientar. Então, para esses pacientes, essa oportunidade ela inexistia. E agora, né, com o retorno dos transplantes, a gente vai oferecer a eles, porque vai ser aqui no estado dele, próximo dos amigos, próximo da família, né? E isso tem uma repercussão muito grande na recuperação do paciente, porque mesmo aqueles que iam fazer transplante fora, sair para longe, longe dos amigos, longe da família, ficar 2, 3, 4, 5 meses fora, né? Mexe com o E psicológico, né? com certeza, com certeza. Então agora, mais uma vez, a gente volta à rota dos transplantes no Brasil, né? E isso deixa muito feliz porque a gente trabalha principalmente para esses pacientes. Em 2021 teve o transplante, que o doador foi um bebê de 7 dias, né? Isso. Foi o primeiro. Fala um pouco sobre isso. Então, é outra coisa assim que a gente fica sensibilizado. Quando é menor de 18 anos, a lei diz que tem de ter autorização do pai e da mãe. Né? E essa mãe, quando ela foi autorizar a doação, e exatamente o diagnóstico, ele só pode ser realizado a partir do 7º dia de vida. Né? E quando ela foi assinar a doação, ela disse: eu vou assinar a doação para que outras mães não passem pela dor que eu estou passando agora. Isso é de um altruísmo, isso é de uma sensibilidade sem fim. Né? Uma pessoa que está perdendo um filho naquele momento e está preocupada com a dor de outras pessoas. A gente precisa se espelhar nisso. Né? A gente precisa fazer uma reflexão. Por que eu não posso ser assim? Por que eu não posso ter essa mentalidade? Né? E o que mais Jesus pregou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente sempre pede a Deus que nos proteja, que nos livre do mal. Mas tem essa questão da doação que vem exatamente nos irmanar. Né? Dizer assim, não, eu quero fazer, eu não vou precisar mais dessa roupa. Né? Então, assim, eu estou com um guarda-roupa cheio de roupa. E quantas pessoas estão aí com frio? Né? E 79 mil pessoas estão na lista esperando um transplante. E quantos órgãos são enterrados, desperdiçados, né? Então a gente precisa sim conversar com os nossos familiares, dizer esse desejo. O diagnóstico, já foi dito aqui, é feito de forma séria, né? Não é feito de qualquer forma. O paciente, para ser diagnosticado no Brasil, tem que fazer as 2 avaliações clínicas e o exame complementar. Na Inglaterra, bastam 2 exames clínicos. Em alguns estados americanos, um profissional médico dá o diagnóstico. Mas o Brasil, além de precisar de 2 médicos, de 2 avaliações, ainda precisa de um exame complementar. Então, é um diagnóstico de certeza. A gente não tem dúvida quando fecha o protocolo de forma legal, de forma ética. Tanto é que o Papa João Paulo II, ele editou uma encíclica, que muitos padres não falam sobre isso, mas é importante falar,
onde o Papa diz que se o diagnóstico for feito de forma ética e legal, os católicos devem ser doadores de órgão. Né? E aí a gente faz um apelo aos religiosos de qualquer religião, aos pastores, aos candomblecistas, aos pais e mães de santo, né? Aos padres, né? Que converse com seus seguidores sobre essa questão. É muito importante a gente passar a informação correta, porque infelizmente o que a gente vê na mídia é muito fake news, né? Então tem uma história lá na internet que uma pessoa acordou, estava numa banheira cheia de gelo, porque ela foi numa balada, tomou uma bebida e quando acordou estava nessa banheira e tinha ainda uma placa lá, chame o SAMU que roubaram seus rins. E as pessoas acreditam, né? As pessoas acreditam na venda do órgão. Ah, vai tirar do pobre para dar ao rico, né? E não funciona dessa forma. Não é assim. Não se tira órgão em qualquer local. Os órgãos precisam ser, primeiro, um ambiente extremamente preservado. Você precisa de um centro cirúrgico. Você precisa de mais especialidade. Então, você tem médico, você tem enfermeiro, né? Auxiliar de enfermagem, circulante, instrumentadora, para você poder fazer uma extração de órgãos. Não é em qualquer local. Uhum. Me fale um pouco sobre as leis que a gente tem aqui no Estado, leis que incentivam essa conversa, né? Uma lei voltada para o profissional de saúde, se eu não me engano, e uma para as escolas. Tem Isso. vingado? Como é que está essa Nós, na situação? Central Transplante nós temos alguns projetos, né? Nós temos o projeto Educar para Doar, que é exatamente nas escolas, então a gente vai, conversa com os adolescentes, mostra como é o processo, né? E temos o projeto É Dando Que Se Recebe, que é com o profissional de saúde, no sentido de sensibilizar o diagnóstico, fazer o quanto antes, acolher a família. É muito importante isso, né? As pessoas e os profissionais, de um modo geral, se preocupam muito com o doente, né, em dar assistência ao doente. E a gente precisa entender que não é só o doente que precisa de assistência. A família também está doente, porque está ansiosa, está nervosa, está preocupada. Os amigos idem. Então, essa família e esses amigos precisam desse acolhimento. Nós temos aqui no Estado uma lei estadual, que foi a deputada Kitty Lima, né, que colocou essa lei e foi aprovada, né, por todos os deputados, que estabelece que a segunda semana de setembro todos os órgãos públicos eles devem trabalhar essa questão da doação de órgãos. Você disse no início que nós estamos no Setembro Verde, é um mês que a gente intensifica as nossas atividades, né? Mas infelizmente essa lei não pegou, né? Como as pessoas falam. A gente não vê nenhum órgão público desenvolvendo atividades alusivas à doação de órgãos. Nós temos uma lei federal, que é a Lei Tatiane, né? Tatiane foi uma jovem baiana de 32 anos que ficou 2 anos na fila de espera aguardando o coração. Ela teve mais de 5.000 nãos e ela só precisava de um sim. E esse sim não chegou para ela. E infelizmente ela faleceu. E os amigos se mobilizaram, né? Criaram uma ONG. Essa ONG ganhou força, chegou à Câmara, né? A Câmara Federal, e foi criada a Lei Tatiane, onde diz que todas as escolas, né, universidades, elas devem tratar desse tema. Porque a gente não vê falar sobre isso. As pessoas desconhecem. Quando a gente vai conversar, é naquele momento delicado para a família. Então a gente precisa conversar antes, né? Conversar nas escolas, conversar nas igrejas, conversar nas associações de bairro. Eu já participei, inclusive, de reunião de condomínio. Um amigo meu estava fazendo a reunião, ele fez assim, Benito, você se incomoda de ir lá conversar, explicar como é o processo? De jeito nenhum. Então, a Central de Transplante, a gente tem esse trabalho educativo, mas assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito pontual, né? E a gente precisa, assim, que todo segmento da sociedade, ele participe. Vocês da mídia têm um papel, assim, preponderante nessa questão de sensibilizar, de conscientizar, de passar informações corretas para que a sociedade, de posse dessa informação, ela possa tomar uma decisão mais consciente. A gente estava falando antes de começar aqui o nosso bate-papo oficial, digamos assim, sobre a quantidade de suicídios que tem aumentado, infelizmente, no país, dia após dia, por vários motivos. O Brasil é campeão na América Latina em casos de depressão, né? Depressão e ansiedade, isso é comprovado já. E é uma das causas, né, importantes, digamos assim,
que culminam no autoextermínio. Setembro também é o mês de conscientização, né, contra o suicídio. Então, tem o CVV que faz um trabalho importantíssimo. Eu fui voluntário do Foi CVV. voluntário. É impressionante, assim, como é um serviço gratuito de pessoas que não recebem nada, financeiramente falando, mas que é tão importante que salva muitas vidas. E aí, eu vou te perguntar, pessoas que cometem autoextermínio podem ser doadoras? Existe ainda essa possibilidade também de ter aproveitamento de algum órgão ou não? Então, se aquela pessoa ela já tem o coração parado, então se enforcou, né? E aí o coração parou de bater. Ela não vai doar órgãos, mas ela pode doar córnea, né? Até 6 horas depois da parada cardíaca, se a família autorizar, essa córnea ela pode ser captada e posteriormente transplantada. Só quem não tem é porque, assim, infelizmente, a gente está aqui bebendo água, né? Já bebi uma caneca de água, mas eu falei que o renal só pode beber um copinho de 50 ml. Então tem essa restrição. Imagine uma pessoa que não enxerga, né? Ou que enxerga com muita dificuldade, porque nós temos aí muitos jovens com a doença chamada ceratocone, né? O globo, eu já disse, é mais ou menos uma bola, né? Ele é bem redondinho, então a córnea ela é côncava. E existe uma doença que ela deforma a córnea, então a córnea vai ficando pontuda, como um cone realmente. E aí a visão dessa pessoa ela é distorcida. Ela não vê as coisas. Então, não pode estudar, não pode andar sozinho. Tem várias restrições. A partir do momento que ela é transplantada, ela volta a enxergar, ela tem uma autonomia na vida dela, né? Então, o autoextermínio pode ser doador se a morte por parada cardíaca, a doação de córnea. Tivemos um caso de uma pessoa de autoextermínio que tomou chumbinho, né? Então, assim, ela começou a passar mal, a família levou para o hospital. No hospital ela foi entubada, né? Infelizmente ela evoluiu para morte encefálica, né? Por conta de um problema exatamente no encéfalo, né? A droga, ela causa vários distúrbios e essa pessoa evoluiu para morte encefálica. Mas ela foi doadora de órgãos, né? Ela pode ser doadora sem problema nenhum. A lei não proíbe, basta que não tenha nenhuma contraindicação, né? E que a família autorize. Agora a gente precisa realmente fazer esse alerta dessa questão do autoextermínio, né? Observe seus amigos, observe sua família. A pessoa ela dá sinais, né? Ela sinaliza que algo não está certo, que algo não está indo bem. Então, aquela pessoa que fica muito calada, muito introspectiva, né? A gente precisa conversar com essa pessoa e saber o que é que está acontecendo dela, e encaminhar, porque também é outro preconceito que nós temos, a questão do psiquiatra, né? Então, assim, eu faço terapia, eu vou para o psicólogo, mas eu não quero ir para o psiquiatra, porque senão vão achar que eu sou louco, né? E às vezes a terapia com o psicólogo, ela não é suficiente. Às vezes a pessoa precisa de um suporte medicamentoso, né? E quem vai dar a medicação é o psiquiatra. Então a gente precisa parar de rotular, né, de louco e orientar e procurar um tratamento e conversar com as pessoas, né? Hoje em dia a gente está tão ligado no celular, né, que a gente não conversa com os nossos familiares, né, e nem no almoço, ou tá na televisão, ou tá no. Cada um tá no seu quarto, né? Ou Ou todos no à mesa, computador. mas cada um no seu Pois é. celular? Então a gente precisa realmente voltar a conversar, né? Observar, né? Por que mudou o comportamento? Por que agora está assim, né? Ou triste demais, ou alegre demais, porque também tem isso, né? É uma alegria exacerbada, uma alegria às vezes doentia, né? A pessoa, ela tá tão triste que ela não quer transparecer que está triste, ela quer mostrar que está alegre e você percebe que é uma alegria artificial, né? Mas as pessoas não percebem isso porque não estão com esse olhar, né? Então a gente precisa realmente voltarmos a nos humanizar, né? Essa questão da humanização, voltando para o transplante, ela é tão essencial. Ela é essencial no acolhimento da família, ela é essencial no receptor, né?
a gente está ali conversando com ele, que ainda tem esperança, que o rim dele vai chegar, que o coração dele vai chegar, porque a gente precisa estimular essa esperança, né? Porque, como dizia minha mãe, perdeu a esperança, perdeu tudo, né? Então, a gente não pode perder nunca a esperança. Sempre tem uma forma da gente contornar aquela situação. Siga o exemplo das águas, né? Contorne. O que eu posso resolver, eu estou aqui tentando resolver. O que eu não posso resolver, infelizmente, né? Vai ficar para resolver depois, ou eu vou procurar alguém para me ajudar a resolver. O que eu não posso ficar é calado com aquele problema dentro de mim, né? Converse, aceite, cada um é do jeito que é, né? É uma coisa que a gente precisa também entender isso. Ah, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado. Quem vai decidir o que ele quer ser é ele, né? Então a gente precisa também aceitar as pessoas como elas são. Com certeza. Nesses 22 anos, né, à frente da Central de Transplantes, me fala um caso não tão bom, que te deixou, que te marcou negativamente, digamos assim, e um que te marcou muito positivamente. Bom, o que marcou muito positivamente você falou foi essa mãe, e foi assim, esse caso dessa mãe do bebê e o outro caso de uma mãe e de um pai também, filho único, e a mãe e o pai infelizmente teve um acidente e a criança teve um trauma crânioencefálico, evoluiu para morte cefálica. E a gente foi conversar, né, com essa família sobre essa questão da doação. No início eles estavam bastante reticentes. A gente não está ali para convencer, mas a gente está ali para esclarecer, né? Primeiro dizer que aquela pessoa ela não retorna mais, né? O coração tá batendo, mas o encéfalo já morreu. E a gente vive sem braço, sem perna, sem rim fazendo hemodiálise, mas sem cabeça a gente não vive, né? Então, a gente conversou com essa família e eles optaram pela doação. Foi assim o primeiro doador pediátrico que nós tivemos no estado, uma criança de 7 anos, que o pai e a mãe autorizou a doação. Então, para mim também foi um caso bastante que me tocou muito. E o caso triste, né, foi um não que a gente recebeu de uma família. A gente estava com uma colega, né, precisando de um fígado em Salvador, né? Ela era enfermeira, mas inadvertidamente também usou um chá que causou um problema hepático fulminante e a gente não teve a oportunidade, né, de ela conseguir esse transplante. Ela já estava numa situação muito delicada e a gente tinha porque o fígado ele é um órgão que basta ter o mesmo grupo sanguíneo, né? Diferente do coração, que você tem que ter o grupo sanguíneo, tem de ter peso, tem de ter altura semelhante. O rim, que você tem de ter o mesmo grupo sanguíneo, HLA igual e anticorpos não formados anteriormente para poder ser transplantado com aquele doador. O fígado só precisa do grupo sanguíneo. E a gente entrevistou uma família na segunda-feira à noite e essa família disse não, né? E na terça-feira de manhã ela faleceu. Então, foi um caso também muito triste, né? E é isso que às vezes a gente não quer falar, mas quando a família diz não, ela está condenando as pessoas que estão aguardando por um órgão à morte também, né? É muito pesado isso, é muito forte, mas a gente precisa saber que tudo na vida tem consequências, né? Então, quando a gente diz um sim, a gente está oportunizando a salvar outras vidas. E quando a gente diz um não, a gente vai sepultar os órgãos e está tirando a oportunidade de salvar outras pessoas. Existe idade máxima para ser doador? Ou Cada não? órgão ele tem um limite, né? A córnea é de 2 a 80 anos, mas o banco de olhos aqui ele limitou de 2 a 70, né? O banco de olhos ele não pode botar mais de 80 nem menos de 2. Ele botou até 70, então de 2 a 70. Coração é de 7 dias até 50 anos, né? Fígado, a gente já teve um doador de fígado aqui de 82 anos, então se a pessoa tem uma função hepática boa, ela pode ser doadora.
rim até 75 anos, né? Então, cada órgão ele tem o seu limite para doar. Uhum. Você falou que teve uma época que a Globo se mobilizou por causa de um ator. E Isso, agora, Vale Tudo trouxe de volta a questão da doação de medula óssea, isso. né? Da leucemia de das personagens, uma das personagens. Você acha que isso pode... Eles estão tratando de uma maneira correta? Ou poderia a mensagem ser um pouco melhor para poder... eu não gosto muito da palavra esclarecer, mas educar mais Isso. as pessoas? Eu não posso lhe dizer com propriedade, porque infelizmente eu não estou assistindo a novela. Não é noveleiro. Mas assim, já fui muito, muita novelinha. Mas eu assisti a primeira versão, não me lembro de ter tido essa questão de leucemia. Mas o Uhum. que eu posso falar com propriedade é que Gianecchini, ele teve uma doença, que é um linfoma não Hodgkin, e ele precisou fazer um transplante de medula óssea, que aí é o que o Hospital São Lucas hoje faz aqui no estado, que é o transplante de medula óssea autólogo. Ou seja, você tira a medula da pessoa, trata a doença e quando você vai tratar, você vai matar a medula, né? E aí você introduz aquela medula sadia que você tinha tirado daquela própria pessoa. No caso daquela Drica Moraes, também atriz da Rede Globo, ela teve uma leucemia, né? Essa leucemia não respondeu ao tratamento quimioterápico e ela precisou de um transplante que a gente chama de transplante halogênico, que é de pessoas diferentes. Ela tem uma irmã que inclusive é médica, mas a irmã não foi compatível com ela, porque a medula óssea ela tem um critério, né, de compatibilidade maior do que os outros órgãos. Irmão de pai e mãe só são 25%, né, de chance de ser compatível. E ela conseguiu um doador no REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Hoje no Brasil, qualquer hemocentro, no nosso caso aqui no Hemose, né, o Hemose ele é responsável em cadastrar, né, as pessoas nesse registro, que é dos doadores voluntários de medula óssea. Eu ainda posso ser doador, né, até 60 anos, eu tenho 58, ainda tenho 2 anos aí. Se achar alguém compatível comigo, o nosso problema é que no Brasil e no Nordeste isso é mais forte ainda, a miscigenação ela é muito forte. Então você tem uma diversidade maior de tipagem HLA. E o que é o HLA? É o antígeno leucocitário humano. É uma proteína, né, de uma forma bem grosseira Uhum. falando, que identifica o que pertence e o que não pertence ao nosso corpo. Então, se é parecido, né, tem de estar ali em torno de 98%, aí pode ser transplantado. Então, a Drica Moraes ela fez um transplante de medula óssea halogênico, conseguiu até localizar o doador dela, né? Então, a gente vê a pessoa aí viva, saudável, exercendo sua profissão, né? Graças ao tratamento que é o transplante. Então, assim, eu espero, né, que a novela esteja tratando esse assunto de forma séria, porque as pessoas ainda têm muito preconceito, muito tabu, acha que vai tirar órgão de qualquer forma, que vai vender órgão, né? Eu não vou doar porque isso aí é um comércio. Então, no Brasil, graças a Deus, esse comércio ele é proibido, é um crime de competência da Polícia Federal. Tanto é que em 2007, algumas pessoas, né, no Pernambuco saíram do Brasil e foram vender o rim na África. Então, o crime não foi cometido no Brasil, foi cometido fora do Brasil. Mas quando ele volta para o Brasil, é como se o crime tivesse cometido naquele momento. E foram presas, responderam a processo. Então, é um assunto extremamente sério. E quando você for fazer uma piada, você que está aí do outro lado, né, pense nisso, que você pode estar tirando a oportunidade de vida de outras pessoas, né? Uhum. Porque aí cria um mito que não é verdade, né? E a sociedade termina acreditando naquilo, né? Eu estava dando uma olhada no site do Ministério da Saúde, mais especificamente no site da Central, do Sistema Nacional, e aí eu vi uma coisa que me chamou a atenção, que são para os próximos passos, né? E órgãos geneticamente modificados de suínos Isso. para Tá tendo compatibilidade. sucesso, Não. graças a Deus, Fala um né? pouco sobre isso. Desde o início, o homem ele vem tentando o xenotransplante, né? Que é transplantar órgãos de espécies diferentes.
mas não dava certo, a rejeição era muito exacerbada, né? E aí, com novas tecnologias, né, com a manipulação de DNA, né, então o homem conseguiu manipular o DNA. Então, são animais modificados geneticamente, não é qualquer porco, né? E esse porco é tirado exatamente esse gene, né, essa característica que causa essa rejeição exacerbada. E aí esse órgão ele pode ser transplantado em humanos, né? Nós já tivemos o caso de rim, né? O paciente ficou aí um tempo com o rim. Agora tivemos o caso de um coração, né? Um coração. O porco, por que eu utilizo o porco? Porque ele tem uma semelhança, né, orgânica muito grande com a gente, né? Então, os órgãos são mais ou menos compatíveis, os órgãos têm mais ou menos funções semelhantes, né? Então, esses animais geneticamente modificados estão fornecendo órgãos para seres humanos. Ainda está muito incipiente, né? Mas eu tenho certeza que isso vai progredir, né? Eu sempre falo do Dr. Silvano Raia, né? O Dr. Silvano Raia, ele é um cirurgião lá em São Paulo. Hoje ele está com 92 anos, mas é pesquisador ainda, né? Então ele foi o cirurgião brasileiro que inventou, que descobriu a técnica de transplante de fígado intervivos no mundo, né? Maravilha. Então é um brasileiro que muito nos orgulha. E hoje ele está aí, né? A exemplo de outros pesquisadores, tirando, né, o esqueleto proteico dos órgãos e tentando povoar esse esqueleto com células do próprio receptor, né? Isso, se der certo, hoje a gente acha um absurdo, né? Isso não vai dar certo porque um órgão tem vários tipos de célula, mas antigamente, lá na década de 30, de 40, que se falava de trocar um coração, ninguém acreditava, né? Era uma coisa de outro mundo. E hoje a gente faz isso com frequência, né? Então eu acredito sim que vai chegar uma época que nós não vamos precisar mais de doar órgãos. Mas por enquanto a gente precisa, né? E a gente precisa sensibilizar as pessoas. Você pode precisar de um transplante, né? E se você precisar, você vai querer que alguém doe. Então, como dizia São Francisco de Assis, né? Dando que se recebe. Vamos caminhar pro final desse papo, porque eu sei que o tempo passou assim, ó, voando e a gente nem E eu falo percebe. demais, né? E eu pergunto também, né? Então, junto à fome com a vontade de comer. Ô, Benito, é o seu propósito de vida? Você já percebeu que estar onde você está, fazendo o que você faz, é o seu propósito de vida? Graças a Deus eu sou uma pessoa felizarda, né? E é uma coisa também que me emociona bastante. Eu consegui me enxergar, eu consegui fazer da minha vida, essa minha profissão, meu propósito de vida, né? Aí eu digo lá no trabalho, eu quero me aposentar, não sei o quê. Aí você não vai conseguir, porque você vai ficar fazendo palestra. Eu digo, bom, aí é diferente, eu vou fazer palestra o dia que eu quiser, né? Mas eu Todo dia. adoro, eu amo o meu trabalho. E Deus me deu essa oportunidade e a gente está aí, né? Tentando sensibilizar as pessoas. Graças a Deus, na minha família, a gente não tem nenhum caso que precisou de um transplante. Eu não precisei de um transplante, mas posso precisar, né? As pessoas imaginam que são doenças complexas, né? São doenças genéticas, não é, né? A maioria dos pacientes, eu já disse, são pacientes hipertensos, diabéticos, que são doenças aí que a maioria da população tem e a gente precisa tratar, identificar, né? Então, às vezes a gente sabe que o diabético não pode comer doce, mas de vez em quando ele come, então isso não é bom, né? Causa problema nesses órgãos. O hipertenso não pode comer sal. Hoje a gente tem assim um hábito de comer fast food demais, comidas industrializadas, né? E a gente é o que a gente come. Então a gente precisa estar atento a isso. E é isso. Eu gosto muito do que eu faço. Né, nesse nosso bate-papo, teve alguma coisa que seria muito importante falar e que a gente acabou não passando por ele? Eu acho que não. A gente falou da importância de conversar com os familiares, isso é imprescindível. Falar que não existe comércio de órgão no Brasil. Se existir, é uma coisa muito sigilosa e a Polícia Federal está aí atenta a isso. Tanto é que teve esse caso em Pernambuco que eu falei e as pessoas responderam o processo, né? Tivemos casos de médicos que responderam ao processo. Então, é uma coisa séria, né? É uma coisa que
é muito fiscalizada, é uma coisa que a gente tem muito orgulho do Brasil, né? Ter o maior sistema público de transplante do mundo. Isso proporciona para quem está recebendo, né, uma alegria muito grande, e para a família doadora ela saber, né, que apesar de ter perdido seu ente querido, ela conseguiu salvar outras pessoas. Vou fazer uma brincadeira que a gente sempre faz no final. Eu vou falar 5 palavras e você vai me falar o que vier à mente, certo? Vamos começar pelo óbvio. Transplante. Vida. Empatia. Solidariedade. Coração. Amor, né? Caiu no clichê, né? Pois é. Ai, deixa eu ver o que mais. Fé. Tudo, né? Sem fé nós não somos nada. Então a gente tende a acreditar em algo, a gente tende de se apegar a isso, né? É o que nos fortalece diariamente. É o que me ajuda a seguir o meu caminho, a minha vida, né? É a fé. Doação. Ou doador. Amor, né? Também. Doação é amor. A gente não doa, a gente trabalha com doação de órgãos, mas você precisa doar seu tempo, né? Para as pessoas, você precisa doar sua atenção. Olha, a gente falando aí do Setembro Amarelo, da questão dos sinais que a pessoa mostra, mesmo sem querer, e às vezes a gente não percebe. Então, atenção a gente precisa ter sempre. Quer colocar mais alguma coisa? Quer fazer mais algum alerta? Quer fazer mais algum pedido? Pronto, eu quero pedir às empresas, né, do Estado que possam nos convidar para fazer palestra, né, para a gente estar aí disseminando a informação positiva da doação de órgãos, pedir para os líderes religiosos que falem sobre o processo de doação, e se tiver qualquer dificuldade, a gente está à disposição também. O nosso contato é 3198-4242, 3198-4242. Estamos aí nas redes sociais, @Transplante Sergipe, @OpSergipe e @Banco de Óleo de Sergipe. Maravilha. Então critiquem, curtam, comentem. Mas doem. Mas doem. Falem com as suas famílias, conversem. Benito, muito obrigada. Obrigada mesmo por essa aula, pela sua simpatia, pela sua generosidade. Obrigado, André. Por ter vindo. Benito, meu cabelo não é branco tanto assim, não. Mas eu conheci tinha o cabelo Benito preto, né? ainda quando tinha os cabelos pretos. Gente, essa vida de jornalista de rua é tão boa. Você conhece pessoas incríveis. E eu abusei tanto dessa criatura. Oh, nada. Tanto. Nunca. Fiz tanta entrevista e, assim, sempre bom. boas entrevistas. Que bom, Sinto obrigado. saudade daquela época. Obrigado. Benito, obrigada mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo. Conto com a gente. E basta chamar. isso. Chama que a gente vem. E vocês também. Se precisar, chama que a gente tá lá. Beleza. Okay. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o assunto. Espero que vocês tenham... que a gente tenha colocado na sua cabeça uma sementinha e que ela germine e que a gente encontre meios de ajudar quem precisa, que a gente doe amor, que a gente espalhe amor. E doar órgãos é uma dessas maneiras de deixar um legado no mundo, digamos assim. Até a próxima.